Olá, continuando a nossa quarta semana de estudos, agora a gente vai falar sobre Jesus e o convite que Jesus nos faz para restaurarmos a união, a unidade que respeita a diversidade, através da submissão mútua. Se você ainda não baixou o material de apoio dessa semana, eu sugiro que você pause esse vídeo, baixe, imprima ou deixe no seu iPad para você acompanhar a leitura comigo dos textos que eu vou deixar discorridos lá no material, tá bom? Se você imprimir, de repente pega um marca-texto para você já ir marcando as similaridades que você vai perceber entre esses textos. Se você deixar no iPad, de repente pega um papel do lado, um caderno, e tente ir anotando, a partir da leitura, quais são as palavras, os termos que você percebe em comum entre esses textos, tá bom? Vamos começar por Gálatas 3, de 26 a 28, que diz o seguinte: Pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeus, nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um só em Cristo Jesus. Depois a gente vai para Colossenses 3, 10 a 14. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos em perfeita harmonia. Depois a gente vai agora para Filipenses 2, que diz o seguinte: Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, em nome de Jesus, todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Depois a gente vai para Efésios. A gente vai ler 3 trechos de Efésios. Efésios 2, Efésios 4 e Efésios 5. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos uma casa, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação,
onde Deus vive por meio do seu Espírito. Aí Efésios 4. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Efésios 5. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E para finalizar, 2 Coríntios 5. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início, e tudo isso vem de Deus. Opa, perdi aqui. Aquele que nos trouxe de volta para si mesmo de Cristo, para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Unidos em um só corpo. Nova vida, nova criação, nova criatura. Povo santo e amado, casa de Deus, templo do Espírito, membros da família de Deus, revestidos pelo Espírito de Cristo. Sejam compassivos, humildes, tolerem com paciência, mansidão, bondade, perdão, compreensão, altruísmo. Amem uns aos outros, submetam-se uns aos outros. No reino de Jesus, nós todos, tanto homens quanto mulheres, somos uma só comunidade, um só corpo, pessoas chamadas a fazerem parte da nova humanidade que está sendo restaurada à imagem do Filho amado de Deus e que habitará com Deus na nova terra, no novo céu, na nova criação. Isso independe das diferenças étnicas, das diferenças de gênero, das diferenças sociais. A gente não encontra mais dentro do reino de Deus algo que nos separe por essas categorias. As nossas diferenças ainda existem, mas não são motivo de desunião e separação, mas sim de celebração. Dentro do reino de Deus, nós somos todos pessoas iguais, que se submetem umas às outras, que amam, que servem e que escolhem colocar os interesses do outro acima dos seus próprios interesses, tanto homens quanto mulheres. Nós somos chamados, todos nós, discípulos de Jesus, a tolerarmos pacientemente as diferenças, a sermos mansos e compreensivos, não agressivos, não opressores, não manipuladores e não dominadores. Nós somos chamados a perdoar como fomos perdoados. Esse é o jeito de ser que a comunidade de pessoas habitadas pelo Espírito de Jesus expressa na Terra. Jesus deixou esses princípios para que a gente pudesse manifestar e revelar o jeito de ser do céu. E se eu tivesse que resumir os princípios dessa comunidade que vive em união em meio à diversidade, eu acho que eu podia resumir em 2 princípios que trazem consigo todas as outras virtudes, todas as outras características, que é a submissão e o serviço. O Espírito Santo de Jesus que habita em nós, que está nos restaurando e nos transformando,
nos chama e empodera a, assim como Jesus, sermos humildes, considerando o outro como alguém importante, digno de ser ouvido, digno de ter as suas necessidades supridas ao invés das minhas. E para mim essa é a melhor definição que existe de submissão. Submissão não é ser fraco, não é ser passivo, não é ser abusado, não é ser oprimido, não é não ter voz, não é se deixar ser abusado e injustiçado. Submissão é conter a sua força e usá-la em favor do outro. É saber o seu valor e dignidade, mas sair de uma vida autocentrada e usar a sua força para servir. É abrir mão dos seus direitos para que o direito do outro aconteça antes dos seus. E Jesus nos chama à submissão um ao outro, a submissão mútua, assim como ele nos chama à submissão a Deus. Esse é o estilo de vida de Jesus, uma vida de humildade empoderada pelo Espírito Santo. Jesus se rendia à vontade do Pai. E se render à vontade do Pai é se submeter à vontade do Pai. E eu sei que propor que a gente viva uma vida de submissão ao outro, de considerar o outro acima de nós mesmos, né? Sem perder, é claro, o nosso senso de dignidade. Fazer isso no nosso contexto cultural é muito desafiador. Porque assim como outras palavras que a gente já viu aqui, né? Autoridade, diversidade, que foram corrompidas pela nossa cultura, submissão também foi corrompida. E quando a gente fala de submissão, nos remete a todos esses aspectos negativos que a nossa cultura tende a colocar como parte do que é ser submisso. E a gente está imerso em uma cultura de luta pelos seus direitos, não da abertura de mão dos seus direitos. E em parte, quando a gente fala de submissão, parece que isso significa deixar-se ser abusado, mas não é isso que significa. Eu gostaria de sugerir para vocês que o caminho de Jesus é o caminho mais efetivo para a restauração dos direitos e da justiça. O caminho da luta nos coloca um contra os outros, coloca os que estão oprimidos contra os que estão oprimindo. E muitas vezes nessa denúncia e na luta um contra o outro, os que detêm poderes e privilégios se sentem acuados e acabam agindo para proteger os seus privilégios. No caminho de Jesus, no caminho da submissão, ainda há denúncia, mas a denúncia não é por meio da luta, a denúncia é por meio da não agressão, da não violência. O caminho de Jesus é o caminho de se posicionar pela justiça, porque a gente vai ver que Deus é um Deus de justiça, mas não buscando uma luta, mas sim através da pacificação e do chamar o outro para o amadurecimento. No caminho de Jesus, a gente passa a olhar para o outro não como aquele com quem eu estou competindo, aquele com quem eu preciso lutar e medir forças, não como aquele que eu preciso dominar ou vencer, mas aquele que eu estou aqui para amar, servir, colocar os seus interesses acima dos meus e buscar o pleno amadurecimento desta pessoa. Isso significa se tornar capacho dos outros? Não. A gente não está falando aqui sobre se colocar debaixo de situações de dominação, de abuso e de injustiça. Porque ao mesmo tempo em que nós somos chamados a sermos submissos, né, humildes e considerando outros mais importantes do que nós mesmos, e nos dispondo a servir
os interesses do outro para além dos nossos interesses, nós também somos chamados a nos opor contra a injustiça. Porque nosso Deus não é um Deus que é a favor da justiça. O chamado à submissão não é um chamado para a gente se submeter ao abuso. Nós não somos chamadas a sermos salvadoras de pessoas que são dominadoras, abusadoras, opressoras, ao permanecermos quietas e passivas frente à opressão. O salvador dessas pessoas é Jesus Cristo. Elas não serão salvas através da nossa omissão com relação ao pecado delas. Amar pessoas não é se omitir frente ao pecado dessas pessoas. A gente também precisa resgatar qual é o significado de amor. Amor é você buscar o pleno amadurecimento de alguém. E às vezes amar alguém é dizer a verdade e se opor ao pecado que essa pessoa está cometendo. Nós somos chamadas à busca pela justiça, mas não pelo caminho da luta. O caminho de Jesus para a justiça e igualdade é através da submissão, da humildade e da verdade dita em amor. A luta e a competição não conduz à união, mas a submissão mútua conduz à unidade. Em Jesus, homens e mulheres são chamados a não considerarem-se maiores do que o outro, mas submeterem-se uns aos outros, buscando o bem do outro acima do seu próprio bem. E assim, anunciamos o jeito de ser da nova criação. Dentro desse contexto, Jesus chama as pessoas que estão numa posição de privilégio a descerem do pedestal e servirem. Jesus chama aqueles que detêm os privilégios na nossa sociedade e que têm mais poder na nossa sociedade a abrirem mão do seu poder para se submeter àqueles que estão sem poder. E aqui a gente pode ver a relação do masculino ferido e dominador sobre o feminino, mas a gente pode ver N outras circunstâncias também de grupos, de minorias que foram injustiçadas e menosprezadas ao longo da história. E que em Jesus nós somos chamados a reconciliar, a restaurar, a trazer de volta a dignidade de todo ser humano. Esse é o caminho dos direitos iguais. O caminho em que diferentes, independente das suas posições, das suas cores, do seu gênero, se encontram por meio de uma única causa, que é a submissão a Cristo. E por conta da submissão a Cristo, abrem mão dos seus direitos e privilégios, para que todos tenham direitos e privilégios. Esse é o caminho de um Deus que não é machista e não é patriarcal, mas que é um Deus justo, que está em missão de resgate e restauração de todas as coisas em Cristo Jesus, e que nos concedeu essa missão de anunciarmos essa reconciliação a todo mundo, enquanto a gente aguarda a volta de Jesus. Não deixe de entrar no grupo do Telegram para a gente conversar sobre essa aula e a gente poder ressoar um pouco mais sobre como a gente pode exercitar a submissão mútua nos nossos relacionamentos para restaurarmos a unidade e manifestarmos o jeito de ser da comunidade das pessoas habitadas por Jesus, ok? Um beijo e até a próxima semana.